Olá! O papo literário de hoje é com o advogado e escritor Rodrigo Tavares. Obrigada, Rodrigo, por ter aceito o nosso convite, mesmo a tua rotina entre Porto Alegre e Bagé. O Rodrigo ele já tem 3 livros próprios, outros 3 em coautoria com outros autores e tem um novo filho a caminho, né, que vem no 2º semestre. Bom, hoje o papo é para saber um pouco da tua obra, mas também um pouco de ti. Queria iniciar, assim, queria saber assim, ó, quando que os livros começaram a te chamar a atenção? Bom, os livros começaram a me chamar a atenção, acredito que enquanto estudante do primeiro grau, do ensino fundamental, no Colégio Franciscano Espírito Santo, onde a gente sempre teve o incentivo de uma literatura e também através da minha mãe e do meu pai. Eu me lembro ainda numa feira do livro aqui de Bagé, que se eu não me engano foi em 98, a primeira vez que eu comprei um livro com o meu dinheiro, com a minha mesada. Então, na época que a feira do livro ainda era ali na Praça Esportes, esse livro está lá guardadinho, assim como o número 001 da minha biblioteca particular. E desde então, assim, eu sempre li muito, li livros infantis, livros infanto-juvenis, e desde essa época eu tentei escrevi diversos livros que não passaram de 2, 3 páginas, o que eu acho que é um processo natural de quem está começando a escrever, ainda de uma forma mais intuitiva. Então eu ainda me lembro de algumas histórias, aventuras adolescentes, então livros que ficaram apenas nos rascunhos. Depois, nessa mesma época ali, dos 13, 14 anos, eu era colega no colégio do Zé Cabrito, nosso cineasta aqui de Bagé, e a gente também fazia alguns roteiros de pequenos filmes que a gente gravava com fita VHS. Então também tem vários cadernos com roteiros que eu fiz. Então a atividade de escrever e o sonho de ser escritor, ele sempre esteve presente na minha vida. Num segundo momento, eu utilizei um pouco dessa parte de escrita fazendo letras e melodias para músicas para participar do Festival Nativista. E em 2007, a história, o conto que acabou se transformando no livro O Andarilho, ele surgiu para mim de uma forma muito natural e acredito ainda com muita inspiração e pouca técnica. Mas foi um livro feito de forma inocente, comigo entre 19 e 20 anos. E a gente conseguiu lançar assim, na Feira do Livro daquele ano e foi um sucesso de vendas, assim, para mim me surpreendeu. O lançamento de domingo de tarde, a feira estava lotada e a gente vendeu, durante aquela feira, assim, foi o livro mais vendido da Feira de Bagé. Então foi um grande incentivo que eu tive na época. E o livro, eu não consigo nem separar assim, um momento da minha vida que não tenha livro. Assim, eu sou um consumidor voraz de livros, só que eu não tenho livro para ter coleção, assim, eu tenho livro que eu quero ler muito e quero conhecer e, tipo, às vezes eu fico pensando, eu queria ter mais tempo para ler mais porque eu tenho que escrever, então, às vezes, a própria leitura ela acaba atrasando o meu processo de escrita, mas a gente tem muito livro bom para ler e para conhecer, então eu preciso ler tudo isso para me sentir mais confortável e mais preparado para escrever. E quando tu procura um livro para ler, qualquer gênero ou tu tem um específico que tu goste mais? Eu leio qualquer gênero e procuro ler, até em conversa aqui com o Lissandro, dono da livraria, eu sempre cato livros que eu chamo do lado B, assim, livros que fogem da lista de best-sellers, porque a gente tem muito autor interessante que não tem esse aporte assim, das grandes livrarias e das grandes editoras, então eu procuro todos os gêneros. É claro que tem gêneros que eu não simpatizo tanto, assim, leio e aí desisto porque eu não gosto, mas em geral, assim, eu estou sempre lendo autores brasileiros, contemporâneos principalmente, porque a gente precisa ver como é que o escritor brasileiro está se manifestando e como é que ele está entendendo esse momento que a gente está vivendo. E é isso que, de forma muito simples e através de pequenas metáforas, eu tento colocar no meu livro. A gente escrevendo pode ser apenas entretenimento, mas quem quiser ler e interpretar aquela mensagem que está passando mais a fundo, ela vai ver que ali tem um conteúdo, às vezes político, às vezes social, disfarçado dentro da história para a gente abranger 2 tipos de leitores. O leitor mais atento e aquele leitor que quer apenas ter um momento de prazer lendo. E esse é um leitor que a gente tem que respeitar muito, porque ele, na verdade, é o leitor que faz o mercado se movimentar. E qual é esse teu primeiro livro, o 001 da tua coleção? O 001 é um enxerto da obra do Tempo e o Vento, é um certo Capitão Rodrigo, capinha com simples, mole, papel de jornal, aqueles bem baratinhos que tinham da editora Globo
nos anos 90. Esse livro está lá, cuidado com muito carinho, lido e relido várias vezes, assim, no Tempo e Vento, a obra inteira do Érico Veríssimo, eu leio ela de forma esporádica, de 2 em 2 anos eu releio, porque a gente tem que se inspirar nos mestres para conhecer. E, tipo, as primeiras leituras que eu fiz foram leituras de prazer. Hoje já são leituras que, tipo, como é que esse escritor fez eu chorar nessa cena? Como é que ele conseguiu arrancar uma gargalhada nessa cena? Então, eu tenho que estudar com os melhores escritores como eles conseguiram tirar determinadas reações dos seus receptores, do público que está lendo. Então, hoje em dia, eu faço uma leitura analítica, uma leitura crítica para entender o mecanismo da escrita. Então, livros que eu sempre volto, Tempo e o Vento, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. A gente tem no Brasil, até falando agora em Machado de Assis, o leitor brasileiro ele lê muito leitores estrangeiros, autores estrangeiros. E essa semana eu estava vendo um top 5 de livros indicados pelo Woody Allen, que é um dos maiores cineastas vivos, né? E dentro dos 5 estava lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Então, talvez a gente tenha que olhar um pouco mais para dentro do Brasil e reconhecer os grandes escritores que a gente tem, e a gente não perde nada, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro moderníssimo, é um livro ágil, escrito em 1800. Então a gente precisa que o leitor brasileiro ele procure os autores brasileiros para conhecer o que é produzido aqui dentro também. Mas tu também tem inspiração estrangeira? Sim, tenho muitos autores estrangeiros. Por exemplo, no meu livro chamado Noite Escura, eu tenho uma referência direta que é Cormac McCarthy, que é o autor do livro Onde os Velhos Não Têm Vez, que acabou inspirando aquele filme Onde os Fracos Não Têm Vez. O nome não ficou igual, mas é um autor fantástico, tem uma didática, um jeito de contar direto, sem muita pontuação, sem muito espaço. E para aquele universo que eu queria transmitir naquele livro, ele me inspirou muito. Outro autor que eu descobri há pouco tempo, ele está me inspirando demais, é John Williams, que lançou o Stoner. Ele é um autor que já está morto, mas ele estourou agora no mundo inteiro, virou uma febre. E tem vários autores estrangeiros que são referência. Como eu gosto muito de literatura de gênero, eu não posso deixar de citar Stephen King como uma grande referência, e George Martin pelo Game of Thrones. Tem vários autores que a gente vai... J.K. Rowling com Harry Potter, que me influenciou tanto, né? Aqui em Bagé eu conheci o Harry Potter quando eu estava no primeiro livro, pela Torres Cassana, que fazia aquelas leituras, e ela disse: Rodrigo, tu precisa desse livro aqui. E ela, sabendo que eu lia bastante, me entregou o livro que a gente comprou. E o Harry Potter ainda está escrito até numa fonte diferente que virou a famosa depois. Foi a primeira edição que saiu no Brasil. Então, eu tenho vários autores que eu tenho carinho e outros tantos que me inspiram sempre. São leituras que a gente tem que sempre voltar para entender e saber como esses autores, muito inspirados, utilizaram as ferramentas, a técnica da criação literária para contar uma obra e para essa obra ser lembrada e ser referência. E tu é o primeiro escritor da tua família ou já tem outras pessoas que também podem ser tuas inspirações? Não, na minha família eu tenho um tio-avô que faleceu recentemente, o Cipriano. Ele tem livros de cunho histórico escritos. A minha avó Maria, ela não tem livro escrito, mas ela tem diários. Eu acho que ela tem 90 anos, ela tem diários, eu acho que desde sempre. Ela tem cadernos e cadernos de escrita. A biblioteca dela, da casa dela, ocupa 2 paredes. Então, a inspiração que eu tenho e referência é deles enquanto leitores. E eu acredito que todo mundo que lê muito tem vontade de escrever, mas é muito difícil. E não basta apenas a inspiração, tu tem que estudar, tu tem que te dispor a isso. E hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, que a gente tem acesso a professores do mundo inteiro, se quiser, e a gente tem acesso a muito mais conteúdo para estudar a escrita. Hoje em dia, o escritor ele não pode ser mais um escritor inocente. Ele tem que saber como é que funciona o mercado, ele tem que conhecer as técnicas que os grandes best-sellers utilizaram para escrever seus livros, até mesmo para fugir dessas regras em alguns pontos. Mas aquela escrita inocente, como eu escrevi o Andarilho em 2007, de uma forma inocente, e desde que eu lancei, quem ainda tem esse livro em casa, que ele é um objeto de colecionador, porque foram pouquíssimas cópias, ali atrás diz: olha, tenho quase certeza que esse livro tem inúmeros erros de construção, mas por enquanto assim ficará. Porque eu sabia que faltava alguma coisa, mas naquele momento, com o estudo que eu tinha, com conhecimento de leitor e muito jovem, e a gente conversou e disse: não, vamos lançar para registrar isso e para dar esse pontapé inicial.
Se foi de forma precipitada ou não, não sei, mas eu acredito que não, porque a gente precisa dar o primeiro passo. Para mim foi muito importante poder ter o meu livro e dizer, não, eu realmente sou escritor, não quero ser escritor, eu escrevo livros. E eu ainda sonho, quem sabe, um dia viver de escrever livros, que é uma caminhada muito longa e eu estou atrás desse sonho. Tu citou no início da entrevista que tu também já escreve músicas, né? Sim. Como é que tu entrou? E são músicas sempre tradicionalistas, né? São sempre músicas do gênero nativista, assim, músicas que se identificavam com aquilo que eu vivia, com a nossa cidade, com os costumes. Bagé sempre foi muito destacada no cenário cultural pelos seus artistas e isso aí me influenciou muito. E nós tivemos épocas aqui em Bagé que a gente tinha 2 festivais nativistas, um em abril e um em dezembro, e quiçá a nova administração vai ir atrás disso aí para buscar de novo. Bagé é uma referência, onde a gente vai, a gente diz que é de Bagé, a gente é respeitado por ser de Bagé. E eu tenho muito orgulho de sempre representar Bagé onde é que eu vou. Eu estou em Porto Alegre, mas eu sou e represento sempre Bagé. E a música nativista era uma consequência lógica disso. A gente pegou uma época muito boa em que o público de Bagé ele se interessava muito por música gaúcha. A gente teve durante 5 anos o grupo Os Graxaim do Bento Rengo e aonde a gente tocasse aqui em Bagé estava lotada. Os lugares que a gente ia tocar, à 1 da manhã fechava as portas porque não cabia mais ninguém, ficava a fila para entrar conforme as pessoas iam saindo. Então, Bagé, eu acredito que infelizmente parou de consumir isso, por outros interesses, por outras modas. Mas a música nativista ainda me emociona e ainda me inspira muito. E tu ainda compõe? Eu componho muito pouco, eu faço algumas melodias com alguns parceiros de sempre, mas, por exemplo, quando passa em festival, não sou eu mais que vou cantar como era antigamente. Aí a gente pega alguém que ainda está no movimento, ainda está cantando para representar a música nos festivais. Mas hoje a minha produção musical ela é ínfima, é muito, muito pouca. E como é que foi a tua iniciação na escrita, ainda quando bem jovem ou quando criança? Quem tu começou a escrever? Eu comecei a escrever de forma mais séria esses pequenos roteiros para curta-metragens que a gente fez. E sempre gostei nas provas, nos exames e trabalhos de colégio apresentar pequenas histórias, a gente apresentava pequenos teatros, pequenos filmes. Tudo isso eu considero como um primeiro passo, uma iniciação na escrita. Escrevi pequenos contos. E de um desses continhos, que eram de 2, 3 páginas, eu resolvi, vou tentar escrever alguma coisa mais longa. Isso acho que foi nas férias de 2006 para 2007. E durante o começo das férias e o começo do ano letivo, ainda estava na faculdade, eu consegui acabar aquela primeira versão do livro O Andarilho, que pela quantificação de caracteres ela se classificaria hoje como um conto, e foi a minha primeira obra que eu consegui começar e terminar. E eu acredito que ficou um conto interessante. Só que eu sempre achei que faltava alguma coisa, porque o conto a gente acaba tendo que contar uma história de forma muito curta. E tinha personagens ali que eu gosto e que eu não conseguia me desligar deles. E depois que eu lancei alguns livros no ano de 2012, eu disse, não, eu vou reescrever o livro O Andarilho num formato de romance. E aí eu reli ele várias vezes para achar os pontos fortes daquela história para escrever uma história nova. E aí acabou mudando o nome do livro porque a gente fez uma história em multiplot, que são 3 personagens principais e cada capítulo tu acompanha um deles. Só que essas histórias são interligadas e a partir do meio para frente esses 3 personagens andam junto. Por isso que o livro virou Andarilhos e é um livro escrito com muito mais cuidado e com muito mais técnica, porque foi depois que eu já tinha feito vários cursos e eu acabei ele esse ano. Então são 5 anos escrevendo esse livro. Então ele é um livro em matéria literária bem mais maduro e com uma história que eu gostaria de ter contado, mas por ser iniciante e por estar aprendendo, eu não tinha condições de contar aquela história desse jeito em 2007. Então eu escolhi esse ano, que eu estou fazendo o meu aniversário de 10 anos como escritor, para lançar o Andarilhos. E agora eu já estou na fase de revisão e acredito que ano que vem e no outro ainda já tem mais 2 livros que já estão em formato de... Um eu já estou escrevendo e o outro está em formato de escrever a storyline dele, que eu estou organizando como é que essa história vai acontecer. Tu é advogado, mas tu fez uma especialização em criação literária. Sim. É por isso que tu fala tanto nessa questão técnica, no estudo, tu continua estudando sempre
para compor as tuas novas obras? Continuo estudando sempre. O que acontece? Tem muita gente que acredita que não se aprende a escrever. Só que isso é um equívoco gigantesco. A gente tem que trabalhar com a inspiração, a gente tem que ter o dom, mas como qualquer outra arte, ela pode ser melhorada, e não te digo nem que apenas pode, ela deve ser melhorada. Tu pode pegar uma pessoa que aprendeu a tocar de ouvido violão, mas se tu colocar ela no IMBA e deixar ela anos estudando, ela vai sair dela um profissional, um violonista. Então, a escrita é a mesma coisa. A gente tem intuição e tem inspiração, mas a inspiração ela tem que nos encontrar escrevendo. Escritores escrevem todo dia. Então, o escritor não pode esperar, tive uma inspiração em alguma imagem e hoje eu vou escrever. Não, quem almeja ser escritor e quem almeja viver da escrita tem que escrever todos os dias. Escritores escrevem. E para te escrever todos os dias, tu tem que ter uma rotina de escritor e tu tem que conhecer as ferramentas, porque senão tu vai ter os famosos brancos, estou com a história travada. E existem vários mecanismos que já foram estudados no mundo inteiro, eles têm origem no teatro grego, que é a forma correta de se contar uma história. Isso foi utilizado no teatro grego na época para ensinar a população, para doutrinar a população em comportamentos que eles queriam corrigir. Isso foi importado para a literatura e quando os franceses importaram para a literatura de ponta no mundo era francesa, depois os russos aprenderam e foi a época dos russos, depois foi os ingleses. E quando esse formato narrativo dominante passou para os Estados Unidos, aí eles passaram esse modo de contar histórias corretas para o cinema. E não é à toa que os Estados Unidos conseguem contar, encantar e conseguem doutrinar o mundo com aquele tipo de pensamento que eles querem, porque eles sabem vender uma história, eles sabem contar um filme, contar um livro, fazer uma história, onde eles induzem o leitor a agir e pensar como eles querem que as pessoas pensem. E contar a história é isso, contar a história tem inspiração, mas tu conhecer todo aquele arsenal de ferramentas que tu pode usar durante uma narrativa para fazer uma história que tenha aderência ao público que está lendo e que ela dure. Um livro é feito para a vida inteira. Depois que ele está ali numa estante, ele vai ser lido agora, no lançamento, ele vai ser lido quando não estiver mais aqui. Então, uma pessoa que lê um livro, ela não pode prestar atenção nessas ferramentas, mas tu tem que despertar sentimentos nela que fazem o livro durar para sempre. A gente tem que estudar para isso, senão a gente conta histórias fartas. Esse aqui é um livro bom, mas podia ser bem melhor. É isso que tu sente com a obra do Érico Veríssimo? Sim, o Érico Veríssimo é um autor completo, né? Então, eu volto sempre porque eu tenho certeza que ele conhecia todas as ferramentas da dramaturgia para contar uma história bem contada. Agora vamos falar especificamente dos seus livros, né? Certo. Então, o Andarilho, ele é um conto ou são vários contos? Ele é um conto longo que eu lancei em 2007. E esse livro ele teve um objetivo diferente. Assim, quando eu escrevi, eu tinha a história na cabeça e disse, cada capítulo eu vou fazer um conto em que eu vou demonstrar algum costume dos antigos andarilhos. E ele foi feito nesse formato com uma história de fundo. Real ou imaginária? Toda imaginária, mas uma história toda criada. Claro que a gente sempre tem referências de pessoas e situações que a gente viveu em todos os nossos livros. Mas a história ela é toda criada. Depois que eu lancei esse livro, eu já estava sentindo necessidade de estudar e eu fiz a oficina com o Alci Chewich, a nível de especialização em criação literária. Em 2009 eu lancei o livro chamado Noite Escura, que aí eu já tinha toda essa base, e ele é um livro escrito já de forma bem diferente, ele se passa todo numa noite, em que eu quis experimentar o que eu tinha aprendido naquele período. Então, eu já tinha assim, programado falar um por um, né? Queria que tu me contasse um pouco como é que foi esse da oficina literária do Alci Chewich, que é o Nos Caminhos da Rainha, né? Como é que foi produzir junto com outras pessoas, né? Já que é um grupo que produz junto, toda a oficina são vários exercícios. Junto, como é que foi? A história da oficina ela é muito interessante, porque a gente tem a possibilidade de escrever à mão, que é um negócio que a gente não faz muito hoje em dia. Já não sei se o pessoal faz à mão ou se já leva notebook, mas e tu acompanhar o processo de criação do teu colega junto. Então, o Alci, ele em cada aula ele nos dava algum conceito importante dentro da literatura. Por exemplo, hoje vamos falar sobre isso, hiperestesia. O que é hiperestesia? É a gente não escrever apenas a cena que a gente está vendo, a gente tem que fazer a pessoa sentir. Então, a cena tem que ter cheiro, tem que ter textura, porque isso aí é que entra na mente do leitor.
Então todo mundo fazia um exercício sobre aquilo e a gente relia. E é engraçado que depois que a gente relia, a gente corrigia os nossos, trocava outras ideias, e muitos detalhes do conto do um, no próximo, acabavam aparecendo no conto do outro, porque tu não tem como tu não te inspirar naquele ambiente de produção conjunta. Então foi uma experiência maravilhosa, conheci pessoas incríveis, e tenho um carinho enorme pela generosidade que o Alci tratou com a gente. Ele foi muito generoso em dividir aquele conhecimento dele com nós, autores iniciantes, e também foram uma experiência maravilhosa com os colegas e amigos escritores que eu conheci naquela oficina. Vou deixar aqui também a minha homenagem então ao saudoso Dr. Luiz Calil, ex-prefeito de Bagé, que participou da oficina junto comigo e era uma pessoa que sempre tinha uma história para nos contar e sempre nos encantava contando as histórias dele. É uma pessoa que deixou saudade. Bom, agora vamos para o Noite Escura, né? Que até quando eu estava fazendo a pesquisa aqui para o programa, o que o dono da livraria me disse é que é um livro que está sempre esgotado, porque as pessoas procuram muito, né? E ele é num formato diferente, é uma novela, né? É uma novela. E é no formato Pulp Fiction, né? Exato. Queria que tu explicasse um pouco para o nosso espectador, telespectador, o que é esse formato e por que tu escolheu esse conceito. Bom, eu sempre li muito livro. Então, quando eu era bem jovem, eu sempre fui traça de sebo, sabe? Comprar livro velho, adoro. Tinha coleção do Tex, de gibi. Então, aquele formato daqueles livrinhos que vendiam em bancas de revista, que tu comprava por R$1, um cruzeiro, que a gente ainda encontra aqui nos sebos aqui de Bagé, que eram uns livrinhos bem pequenininhos, normalmente com 121 páginas, e que contavam histórias ou de mistério ou de faroeste. E eu sempre vendo filme de faroeste, lendo essas histórias, eu sempre achei, como é que a gente não aproveita esse tipo de história no Rio Grande do Sul, sabe? A gente tem todo o clima do Velho Oeste aqui para fazer, e era algo até então inédito. Eu digo, bom, eu vou usar esse meu conhecimento que eu adquiri na oficina com o Alci e vou tentar escrever uma história nesse sentido. Mas eu não queria contar uma história de antigamente, porque a gente já é recheado de histórias, né, que se passam em 1800, 1900 e pouco, nas revoluções. Eu digo, não, nós estamos aqui ainda. A gente ainda mora em Bagé, a gente tem o nosso gaúcho de hoje, vivendo com as tecnologias de hoje, mas fazendo coisas que já se faziam há 100, a 200 anos atrás. O povo da metade sul do Rio Grande do Sul, temos costumes muito peculiares e a gente tem que aproveitar isso aí, não de se esconder para ficar igual aos outros, não, a gente tem que valorizar aquilo que é nosso e mostrar para os outros o quão legal, o quão divertido pode ser conhecer esses lugares que a gente cita, trazer essas pessoas para perto de nós. Então eu escrevi um livro, e como eu queria escrever um livro de suspense, eu digo, vou fazer um Pulp Fiction, porque aí são livros que ele não tem grandes descrições de cenários, o formato Pulp ele é mais direto. No cinema, quem faz algo parecido com isso é o Tarantino, ele tenta escrever filmes diretos, diálogos, cenas fortes, chocantes, muito sangue, e isso é o que pede o formato Pulp. Então eu digo, vou fazer a história de um assassino, de um matador de aluguel que tem algum problema, ele tem uma testemunha ocular no último crime dele. E o que ele tem que fazer? Ele tem que matar essa pessoa. E essa é a história. Então a gente acompanha com um reloginho, estilo do 24 horas ali, que se passa durante toda aquela noite, de hora a hora, o que está acontecendo. E ele teve, na época, uma recepção boa, não tão boa quanto o Andarilho, porque a gente sempre acaba, as pessoas se encantam, tem mais carinho sempre pelo primeiro, né? Depois do segundo, lá vem ele escrever de novo. Então eu ainda tive um azar muito grande no lançamento aqui em Bagé, que caiu num domingo também, mas chovia. Foi daqueles... A Feira do Livro antes era no fim de outono ali, sabe? Eles mudaram a data por isso, sempre chovia muito. Era muita chuva. E, bom, não preciso nem dizer que tinha os meus amigos de fé e a família lá. E depois o pessoal acaba não consumindo tanto o livro em livraria, enfim. Mas é aquilo que eu te falei, um livro ele não é feito só para o lançamento. Um livro continua. E ele sempre teve disponível aqui em Bagé. Eu me mudei para Porto Alegre, deixei em algumas livrarias pequenas, livrarias à moda antiga lá, porque é muito difícil um escritor entrar dentro de uma saraiva, de uma cultura. E esse livro acabou acontecendo, as pessoas liam e diziam, que curioso, que interessante. Fiz uma capa muito bonita com um artista lá de São Paulo, o Marcos Miller. Então, a gente não compra um livro, não deve comprar um livro pela capa, mas uma capa bem feita e bem produzida, ela ajuda bastante. E acabou que o livro já está acabando em formato físico, vou colocar ele em formato digital para vender na Amazon. E na Amazon a gente tem um contato muito próximo com os leitores.
Então, tipo, tu comenta, tu responde, ele te chama no Facebook. E eu tento dar essa atenção porque acho que é importante, quem tá gastando 1, 2, 3 horas da vida dele para ler um livro meu, tipo, ele merece minha atenção. Então, acabou que esse livro acabou se tornando a versão em e-book dele pela Amazon, acabou estourando o livro, então, de um livro que eu lancei em 2009, um livro que já tem quase 10 anos, e do ano passado para cá ele teve um boom. Aí acabou que o físico esgotou, porque muitos blogueiros e youtubers entraram em contato comigo querendo o livro para fazer resenha e publicar vídeo. Então essa semana saiu tá na minha página ali na internet e nos próximos meses tem mais uns 2 ou 3 blogueiros que foram os que acabaram comprando as últimas versões físicas porque eles queriam falar do Noite Escura na internet. E é um livro que está vendendo muito agora, principalmente de formato digital, e é bem provável que pro ano que vem esse livro acabe retornando ao formato físico, mas primeiro a gente tem um lançamento já organizado para esse ano. O Noite Escura foi em 2009. 2009. De 2009, agora em 2017 tem vários livros, mas nesse período tu não lançou nenhuma obra? De 2009 a 2017, o que eu fiz? Eu comecei a fazer outras oficinas, a ler livros, importar livros. Eu trouxe livro de Portugal sobre narrativas dominantes, porque a gente tem muito pouca coisa escrita sobre isso no Brasil e a maioria que tem escrita aqui, elas abrangem talvez um escritor bem iniciante, assim, são conceitos de forma mais superficial. Então eu procurei comprar e estudar, e aí quando tu começa a estudar, tu te dá conta que tu não sabe nada. E aquilo ali acaba te assustando um pouco no começo. Digo, bom, então eu vou pisar no meu freio aqui e vou estudar mais, vou ler mais, porque eu tinha na minha cabeça que, bom, agora o meu próximo eu quero fazer um romance mais encorpado e quero tentar fazer um romance que muito embora seja regional, porque eu sempre vou ser regional, mesmo que eu escreva uma história que você passa em Porto Alegre, ela vai trazer elementos regionais. Se eu escrever uma história que você passa nos Estados Unidos, eu vou procurar o interior dos Estados Unidos para contar uma história. Então, eu precisava conhecer as técnicas para contar uma história de forma melhor, que não apenas o leitor gaúcho se interesse por ela. Eu preciso que a pessoa que está no Rio possa ler, que a pessoa que está em São Paulo possa ler e tenha um anseio de ser traduzido. Então, eu preciso conhecer melhor as técnicas, porque um editor que vai ler um original, ele de cara ele já identifica se tu é um escritor que conhece as técnicas que tu estudou e se tu é um que vai pelo instinto apenas. Então, eu resolvi fazer essa parte de estudos. E em 2012, já bastante encorpado na questão dos estudos, eu comecei a reescrever esse projeto do Andarilho. E aí, eu ainda não estava do jeito que eu queria, eu larguei ele de novo e aí fiquei escrevendo contos. E do meio do ano passado até o começo desse ano, eu finalizei aí a versão nova do ano, que acabou virando Andarilhos, porque ela ficou bem diferente da versão original. O que ela tem em comum? Alguns personagens, como o Pedro Guarani, que era o protagonista, o João, que era o antagonista, e criei outros personagens e mudei nomes e situações para ele, na verdade, ser um livro novo e ser uma experiência nova para o leitor. Mas me despedindo do jeito que eu acho que esses personagens mereciam, porque eram personagens que eles estavam muito superficiais e agora eu consegui me aprofundar nas características dominantes e no psicológico de cada um deles. Todas as suas histórias são ficção ou alguma é baseada na vida real? Todas são ficção. Mas, tipo, Noite Escura tem elementos de situações que aconteceram, ou que eu ouvi falar. Gosto muito de homenagear personagens com nomes de amigos e conhecidos. Essa versão nova do Andarilho, que está se chamando Andarilhos, ela tem situações reais. Eu resolvi passar ele em 1920, um pouco antes da Revolução. Então, o meu personagem ele acaba conhece o Castelo de Pedras Altas. Então, por quê? Porque eu tenho que despertar uma curiosidade. De repente, se alguém ler e for visitar o castelo, eu já ganhei um prêmio, sabe? Então, e vale a pena visitar. E vale a pena visitar. E esses personagens também, eles acabam vindo aqui na região das Palmas, encontram com escravos libertos e acabam conhecendo as guaritas e o rio Camaquã, porque é muito importante esse tema atualmente. E a gente pode contar uma história de época, mas a gente tem que representar e tem que, nem que seja através de metáfora, os problemas que o nosso universo está sofrendo e que o nosso universo é parte da nossa casa, né? Então, para mim, a importância de Bagé é tamanha e acho que todo artista ele deve poder opinar. Então, ali no livro eu deixo bem claro que se preserve esse restinho de bioma pampa natural que a gente tem aqui nessa região. E entre os lançamentos desse ano está o Escritor Profissional. Exato.
Como é que é esse livro? Eu fiz uma oficina com a Flávia Eriarte, que é da editora 8,5 lá do Rio. Ela é uma querida, assim, e a editora dela é uma das editoras pequenas que está tendo uma grande repercussão. E ela tem um curso que eu acho que todo mundo que anseia ser escritor deveria fazer, que se chama Escritor Profissional. E ele não é um curso sobre escrita, ele é para a gente conhecer o mercado. Então ela, como editora, apresenta o mercado. O mercado brasileiro funciona assim, assim, assado. Qual é o caminho certo para te entrar em contato com a editora? O escritor de hoje em dia, ele não pode mais ser um recluso, como era aquela imagem que a gente tem do escritor antigo, de ficar só em casa escrevendo, lança o livro. Não, tu conseguir lançar o teu livro é apenas o primeiro passo. Se o escritor ele não estiver presente nas redes sociais, conversando com o seu leitor, se ele não divulgar o seu livro, se ele não estiver disponível para ir a feiras e eventos literários, tem muita chance do teu livro morrer numa casca. Então, como eu estava pensando em retomar essa carreira, eu achei que era muito interessante e foi. Eu mudei a minha postura como escritor perante os demais. Eu parei de ter vergonha de me chamar de escritor, porque eu digo, eu lancei um livro, mas não sou escritor, não, eu sou escritor. Então, muito disso eu aprendi com os conceitos que eu aprendi com a Flávia Eriarte nesse curso. E esse curso ela fez uma pequena seleção dos autores que se inscreveram no curso para lançar uma coletânea de contos e ela apresentar, como a editora é pequena, principalmente para o eixo Rio e São Paulo, os escritores brasileiros contemporâneos. E aí a gente lançou o livro, saiu um conto meu chamado Atropiada, que ele tem possibilidade de ser comprado na internet também. Saiu junto são contos diversos, de diversos tipos de autores. Tem autores bem urbanos, autores de mistério, autores de fantasia. É uma colcha de retalhos, mas eu acho importante que num país de dimensões continentais a gente mostre num único livro toda a imensidão e riqueza de temas e assuntos a serem abordados pelos escritores brasileiros. Então, é um livro muito interessante. E Atropiada e Outros Relatos é outro livro? Atropiada e Outros Relatos, o que eu fiz? Eu peguei contos que eu escrevi nesse período, entre 2009 e 2017. Todos eles se passam aqui em Bagé e arredores. E o Atropiada é o mesmo conto que saiu nesse livro da Flávia. E fiz uma pequena coletânea, eles são apenas 9 contos, todos com uma temática regional. E às vezes um ou outro eu dou uma flertada com fantasia. Tem a visita da família real a Bagé, tem várias situações que aconteceram. E eu fiz por bem já deixar ele livre na Amazon, porque ele transporta um clima que é o clima que vem a sequência no Andarilhos. Então eu digo, não, para o meu leitor que conhece só o Noite Escura, eu precisava apresentar essa minha outra versão. E é por isso que esse Atropiado e Outros Relatos está disponível só online. E a Antologia Sombria é uma das próximas novidades, né? Que estão Exato, chegando. a Antologia Sombria é um livro que eu estou muito entusiasmado por participar. Foi uma seleção bem árdua, foram mais de 500 contos inscritos e ela está sendo organizada por talvez o nosso maior best-seller de ficção do Brasil. A gente tem autores de autoajuda, enfim, que vendem milhões, mas o André Bianco, que é o autor do livro O Sete, Sétimo, recentemente ele lançou a Estrela da Manhã e agora ele está na editora Aleph, que também é uma das maiores editoras de gênero do Brasil. Ele organizou essa antologia sombria só de contos sombrios, sobrenaturais ou de terror. Então foram mais de 500 contos inscritos e ele selecionou 40 para participar desse livro, que vai sair pela editora Empírio agora no segundo semestre. E tive a felicidade de ser um dos autores selecionados, com o conto que se chama Rosário, que ele é sobrenatural, é uma mulher que pode ser uma benzedeira ou uma bruxa, e ela está no seu leito de morte aqui na Santa Casa de Caridade de Bagé. E quais são o que mais que vem assim, de novidade para o futuro? Bom, o Andarilhos também vai ser lançado no segundo semestre, que é esse livro novo, está com uma arte muito bonita, feita pelo Thiago Oliveira, do Estúdio Oliven, uma capa maravilhosa. Ele vai sair para uma editora lá de Curitiba, então vai estar disponível aqui nas livrarias de Bagé e vai poder ser comprado online. Provavelmente ele vai ter versão em e-book pela Amazon também. E estou fazendo a parte de preparação de primeiros rascunhos de um livro que ele está com o título provisório de Cerco, que é um livro de fantasia e de terror, que vai se passar durante a Revolução de 1893, numa cidade fictícia, mas parecida com Bagé. Ela vai ser cercada e durante esse período vão acontecer coisas estranhas, é só o que eu posso adiantar para vocês.
E como é que tu faz para conciliar essa tua rotina de advogado, né? Sim. E também de escritor, porque como tu mesmo disse, tem que escrever sempre. Tem que Como é que tu escrever todo consegue para conciliar essas duas funções? Durante muito tempo, esse aí foi um grande dilema da minha vida. Eu estava advogando como advogado associado num escritório lá em Porto Alegre e estava trabalhando numa jornada exaustiva, de 12, 16 horas por dia. E eu resolvi voltar a advogar sozinho para ter mais tempo de escrever. Então eu reservo as primeiras horas da manhã. Eu até tenho um projeto ali que é Acordar para Escrever, que tem uma crônica minha no meu site, que eu dou uma conversada sobre isso. Eu todos os dias reservo algumas horas para escrever e outras horas para ler materiais sobre escrita ou ler livros de extrema qualidade para me enriquecer enquanto escritor. Então eu reservo essas horas, por exemplo, se eu tenho uma audiência às 8h30 da manhã, bom, eu vou me acordar às 5, porque eu no mínimo uma hora eu vou escrever. E tá dando certo, estou conseguindo manter essa rotina dividindo, e como agora estou advogando de forma autônoma, eu consigo jogar melhor. Não sendo audiência, eu consigo me organizar muito bem porque eu não posso deixar que essas atividades burocráticas atrapalhem também a minha rotina de escritor, porque se eu não escrever todos os dias, eu não posso mais me dizer que eu sou um escritor. O escritor escreve sempre. E qual é o teu livro de cabeceira hoje? O livro que eu estou lendo se chama Um Plano Simples, que foi sugerido aqui pelo Sara Alegre, promotor aqui de Bagé, um livro muito interessante. Mas o meu livro de cabeceira para sempre é O Tempo e o Vento, toda a obra, toda a saga do Tempo e o Vento, O Continente, O Retrato e o Arquipélago, do Érico Veríssimo, que é o meu autor, que é a minha maior referência. Então tá, Rodrigo, o Papo Literário está chegando ao fim. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço a atenção de todos. Só quero aproveitar a oportunidade também para convidar o pessoal para visitar o meu site, que é escritortavares.com.br. Lá tem todas as novidades dos lançamentos. Todas as quintas-feiras eu lanço uma crônica e sempre divulgo contos novos e de forma gratuita ali no site. Bem, muito obrigada. E a gente volta no próximo domingo. Tenha uma boa leitura.